Olá, meus ilustres alunos. Espero que, dentro das possibilidades do momento, estejam todos bem. Hoje eu irei explicar para vocês como é feito a citação, seguindo as normas da ABNT, de uma imagem em movimento, ou seja, de uma forma simples, um filme, uma palestra, uma entrevista, que hoje é muito comum. Um autor, ele lança um livro e também ele faz um vídeo sobre essa publicação. Ou um autor lança um livro. O livro tem uma grande repercussão e aí ele vai para os programas de televisão falar sobre o livro através de entrevistas ou ainda o uso das mídias sociais. Então, se a gente pega hoje a questão dos filmes, das palestras, que sempre estão muito atuais, o YouTube, o próprio Instagram, é uma ferramenta muito interessante para que faça citações. E aí vocês vão falar assim: nossa, Molica, mas eu posso citar um filme? Pode, pode sim, desde que você faça da forma correta exigida pela norma brasileira técnica, né? Então, a gente vai entender mais uma forma de vocês usarem os recursos das mídias para realizar citações nos trabalhos acadêmicos. Mas antes disso, a gente precisa relembrar. As citações de informações extraídas de texto da internet devem ser utilizadas com cautela, não é? Eu tenho que saber se aquele vídeo que eu estou usando, que aquele filme que eu estou usando, que aquela entrevista que eu estou usando, realmente tem um valor científico, de fontes confiáveis, né? Fidedigno às informações do autor, dados que possibilitem a identificação. Então, não é simplesmente vou lá na internet, digitei, baixei e vou estar usando. Não, a gente tem que verificar se aquilo é de acordo, né? E nunca podemos esquecer de respeitar os direitos autorais, porque se não fizer, será considerado como plágio. Então, vamos lá. Muita gente não sabe, mas as normas para citação no texto e elaboração de referências também se aplicam aos documentos audiovisuais. Filme, vídeo, série. Série, Molica? Sim, de repente você vai utilizar uma série no seu trabalho científico e isso é muito interessante, né? Se a gente reproduz literalmente um diálogo que eu tirei daquele filme, vai ser uma citação direta. Se eu fizer uma paráfrase, vai ser o que vocês já sabem, uma citação indireta, né? Ou descreve uma sequência do filme, o leitor deve saber de onde foi extraída aquela informação, caso precise confirmá-la. Então, dessa forma, todas as obras audiovisuais podem sim ser citadas no trabalho acadêmico. E os dados colocados na referência são os que a BNT considera essenciais, mas é possível acrescentar outros elementos para complementar as informações sobre essa obra. Então, existe um padrão, mas eu ainda posso aumentar essa fonte de informação para que ela seja consultada se fizer necessário. Mas, em linhas gerais, as referências devem ser listadas numa única ordem alfabética, junto com as referências de livros, artigos, lá no final do trabalho, onde você faz todas as referências bibliográficas, né? Então, o nome do filme, né? O primeiro nome do filme, ele vem em caixa alta. Eu vou colocar a direção, o nome do diretor, ou produção, o nome do produtor. Vou colocar o local, mas se não vier o local específico, se foi no Rio de Janeiro, se foi em Curitiba, se foi em São Paulo, se eu não sei a cidade, eu posso colocar o país. A distribuidora do filme, o ano, que é de suma importância, e a mídia na qual acessou o filme, né? Se foi um DVD,
que hoje está bastante inutilizado, né? Mas quem sabe pode acontecer isso com alguém. Mas a grande maioria, essas buscas estão sendo feitas nos canais do YouTube. E aí eu vou colocar a citação como a professora colocou lá atrás, né? Então, o primeiro nome do filme. Esse filme aqui, ele tem apenas um nome, né? Mas se tivesse um nome maior, o primeiro nome vem em caixa alta. Então, Coringa, a direção de Todd Phillips, a produção Village Roadshow Pictures. Qual que é a cidade? Ah, não tem a cidade. Então foi colocado que é nos Estados Unidos. E Warner Bros. 2019, nesse caso aqui, um DVD, né? E aí, um exemplo aqui para corroborar, para confirmar, olha, Cidade de Deus. Então, cidade vem em caixa alta. Fernando Meirelles, um diretor brasileiro premiado, Rio de Janeiro, Globo Filmes, 2002, um DVD de 130 minutos. Então, é dessa forma que eu farei a citação se eu usar o DVD. Mas a grande maioria de vocês provavelmente vai usar o que está na internet, né? Então, é mais ou menos como se faz a citação na internet, acrescentando uns pequenos detalhes. Então, agora aqui a gente vai usar um desenho animado que caiu no gosto da criançada e está em alta, né? Então, Bita e o Nosso Mundo. Então, Bita em caixa alta e o Nosso Mundo escrito normal. Álbum completo, produção Mister Plot, João Henrique, Chaves Melo e N Porto. Brasil, olha que legal, 2011, disponível em HTTP, tal, YouTube, acesso em 23 de abril de 2020. Então, é como se você fizesse uma outra citação comum na internet, né? Vamos mais um exemplo, Descobrimento, caixa alta. Produção de Alexia Souza, intérpretes, Fábio Porchat, Gregório Duvier, João Vicente de Castro. Roteiro, olha só, aqui a gente acrescentou mais um pouquinho, aquilo que eu tinha dito. De repente, se faz necessário que você coloque um pouco mais de informações para ter a localização desse vídeo. Então, roteiro, Nano Viana, Rio de Janeiro, Porta dos Fundos, 2016, um vídeo de 3 minutos, porque essa informação estava lá na internet, né? Então, disponível eu vou colocar o HTTPS e acesso o dia que foi, né? Então, da mesma forma, sem nenhum problema, tá certo? E aí a gente vai para o que tem de mais interessante na semana 7 e 8, ou seja, na nossa próxima quinzena, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é assistir no YouTube o vídeo que eu estou pedindo aqui. O vídeo que vocês irão assistir é o Mundo Bita, a diferença é o que nos une. Então, conviver com as diferenças e aprender a compartilhar o ambiente em harmonia. É assim que tem que ser. De forma leve, o clipe aborda temas relevantes como a inclusão, a solidariedade e o amor. Então, a primeira coisa que todos irão fazer é clicar aqui e assistir o vídeo, assistir o clipe, né? E aí, a partir disso, a cabeça de vocês vai se transformar e vai abrir um monte de possibilidades para enriquecer os trabalhos acadêmicos, logicamente citando as referências. Então, a atividade: escreva um texto sobre o vídeo. Ok, mas a professora vai dar o passo a passo, não é? E como nós teremos aí uma quinzena, 2 semanas para fazer, eu vou ter um nível de cobrança maior. Trabalho bem feito, com a formatação da forma correta, fazendo as referências corretamente, seguindo a norma da BNT, como a professora está explicando, né? E fazer com gosto. Afinal, é um vídeo divertido, animado e com uma mensagem linda. Então, no primeiro parágrafo, fale sobre o processo de inclusão nas escolas. O vídeo, ele fala sobre o processo de inclusão geral, mas nós vamos trazer um pouco mais para a realidade do pedagogo. Então, no primeiro parágrafo, fale sobre o processo de inclusão nas escolas.
Dando continuidade ao texto, no segundo parágrafo, fale sobre o vídeo, fazendo uma citação indireta da forma que vocês acabaram de aprender com a explicação da professora. Então, vocês vão falar do vídeo, mas citando, né? Então, não vai ser uma obra apenas de vocês, vai ser uma obra compartilhada com esses diretores que foram tão assertivos em desenvolver esse clipe para as crianças. No terceiro, faça a conclusão do texto dando uma dica de como utilizá-lo em sala de aula. Olha que legal! Vocês vão falar sobre o processo de inclusão, depois vocês vão falar sobre o vídeo, e aí depois vocês vão dar uma dica, como vocês usariam, né, esse vídeo para sensibilizar, para motivar, para interagir com as crianças na sala de aula, independente aí de idade, porque até o adulto, quando assiste, fica encantado. E a última tarefa é colocar as referências, tá certo? Que é o objetivo da disciplina de metodologia científica. Muito cuidado com a formatação do texto. Capricho, hein? Tô de olho. Terão 15 dias para fazer essa atividade, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Essa é uma temática interessante, atual, que será muito utilizada por vocês, tanto para vídeo, para filme, para clipe, para palestra, para entrevistas, enfim, para o mundo de possibilidades que as mídias sociais colocam para gente nesse mundo de tecnologia, tá certo? Então tá bom, um beijo para todos. Tchau, tchau.